Só é possível nos tornarmos pessoas melhores, alcançarmos a nossa melhor versão, construirmos a nossa melhor versão, se nos tornarmos pessoas de longo prazo. O que é se tornar uma pessoa de longo prazo? O que é construir um pensamento de longo prazo, desenvolver, exercitar um pensamento de longo prazo? As ideias que eu vou trazer para vocês aqui hoje, muitas delas eu tirei do livro que eu li no ano passado, Longo Prazo, que é um livro que fala muito disso, sobre estratégias para que a gente construa um pensamento, que a gente desenvolva mesmo um pensamento de longo prazo, que não é o mais habitual, né? Não é o que a gente está acostumado a ser. E desenvolver esse pensamento de longo prazo, ou seja, conseguir pensar no longo prazo, sem ficar preso a coisas de curto prazo, a pensamentos de curto prazo, a ideias de curto prazo, é o que nos leva também a uma vida mais significativa, uma carreira mais significativa. A verdade é que hoje em dia a gente tende cada vez mais a exercitar no dia a dia sermos uma pessoa de curto prazo, onde tudo é muito rápido, tudo é muito fácil acesso, muito fácil a gente deixar e tentar uma nova coisa ou um novo vídeo. Se eu tô vendo esse vídeo aqui eu não gostei, vou passar pra cima. É mais ou menos isso que a gente começa a exercitar e vai fazendo na nossa vida. Mas quando a gente pensa nos nossos objetivos e quando a gente pensa numa vida que a gente quer construir, que faça mais sentido para a pessoa que a gente quer se tornar, a gente não pode se prender simplesmente a essas recompensas de curto prazo. A querer muito rápido e muito fácil hoje, a gente tem que se ater e a pensar nos desafios mesmo que a gente vai ter que enfrentar para colher algo que vai vir lá de repente daqui 2 ou 3 anos. Se tu tá chegando aqui agora, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Eu sou a Bruna, eu sou psicóloga e aqui nesse canal a gente fala de desenvolvimento pessoal e profissional pro online e pro offline, para que tu construa uma vida significativa e uma carreira significativa também aqui no digital, utilizando das ferramentas que tu tem à tua disposição sem abrir mão da tua saúde mental. Esse livro que eu li no ano passado, que então é o que eu vou utilizar para me embasar as ideias aqui desse vídeo, ele já começa falando sobre algo que quebra expectativas, que é sobre como a gente se tornou pessoas tão ocupadas. Será que somos ocupadas mesmo? Ou a gente quer aumentar o nosso grau de status social? Uma pesquisa realizada na Faculdade da Columbia apontou que pessoas que estão sempre ocupadas, que dizem que estão sempre ocupadas, são frequentemente vistas como pessoas que são mais requisitadas. Aquela pessoa, nossa, ela é bem requisitada, né? Ela tem um alto grau de status social, ou seja, ela é muito procurada pelas pessoas. Mas para que a gente comece a se tornar essa pessoa de longo prazo, a gente também precisa começar a mudar algumas ideias que foram impregnadas na gente. Porque a gente tem aquelas ideias e a gente nem se dá conta sobre elas. Se elas são boas, se elas são ruins, como que a gente pode utilizar delas. E essa é uma delas. Quando a gente se prende a essa ideia de que, nossa, ser ocupado é algo muito legal, eu sou uma pessoa muito influente, eu sou uma pessoa maravilhosa, sou uma pessoa incrível. E isso acontece, inclusive, de uma maneira inconsciente. Eu aposto contigo que tu já deva ter escutado alguém falando, nossa, hoje eu tô aqui na correria, hoje eu tô corrida aqui, muita coisa pra fazer. A gente sente que aquele peso daquela fala ali tem um peso de, olha só, sou muito ocupada, olha só, eu tenho muita coisa pra fazer. E a verdade é que quando a gente entra nessa correria, quando a gente abraça esse discurso de que, meu Deus, eu tô sempre na correria, meu Deus, que semana corrida, meu Deus, que dia corrido, tudo é muito corrido, é porque a gente abraça muitas coisas para fazer que às vezes a gente nem precisaria ter abraçado, porque a gente não define as nossas prioridades e a gente não impõe os nossos limites quando pode e deve impor. O que acontece, consequentemente, é que fazendo isso, abraçar tudo e qualquer coisa que apareça, qualquer agenda que apareça, mesmo que tu não tenha que participar, mesmo que tu não tenha que ir, só porque aquela sensação de ter uma agenda cheia também te faz sentir mais útil. Fazer isso nos afasta da consciência e do espaço que a gente tem para questionar, para se perguntar. Se perguntar coisas como, será que eu preciso mesmo fazer isso? Será que hoje o que eu tô fazendo, eu tô podendo utilizar o meu potencial ou pelo menos desenvolvendo ele? Eu tô colocando as minhas energias onde eu realmente deveria estar colocando? E perguntar outras coisas como, por exemplo, o que é sucesso para mim?
para que eu não entre nesse looping, nessa corrida dos ratos, sem nem me questionar, sem nem ter clareza do que eu estou fazendo e de como isso impacta a minha vida no longo prazo. Para essa construção, a gente precisa também começar a pensar no tipo de pessoa que a gente quer se tornar. E quando a gente simplesmente abraça todas as atividades, quando a gente simplesmente entra nesses discursos prontos, que parecem muito bonitos na teoria, como, por exemplo, alguém que é muito requisitado, alguém que está sempre na correria, porque é uma pessoa muito ocupada, ou seja, aquela pessoa de negócios que é sempre muito ocupada, a gente não se coloca a pensar em quem a gente quer se tornar e a pensar nas coisas que a gente faz, a pensar nas coisas que a gente quer seguir fazendo ou não. Nesse livro, inclusive, a autora sugere que a gente mude esse pensamento em relação às pessoas ocupadas. Ao invés da gente pensar, nossa, olha só que pessoa ocupada, é a gente pensar, nossa, olha só, ela não tem nem o controle do tempo e horário dela. Talvez hoje tu não tenha 100% do controle, mas eu aposto que muitas das coisas, ou pelo menos algumas das coisas que talvez tu esteja abraçando e realmente esteja te colocando num lugar de uma pessoa muito ocupada, possam ser coisas que tu podia estar delegando ou, de fato, nem abraçando como algo que tu precisa fazer. Pensar nisso tudo, pensar também na pessoa que a gente quer se tornar, na pessoa que a gente quer ser, inclui dizer não para coisas boas, dizer não para coisas que, bom, isso parece algo muito legal que fosse me ajudar, mas faz sentido para quem eu quero me tornar? Faz sentido porque eu tô construindo? Faz sentido onde eu quero colocar as minhas energias? E aqui ela traz também no livro como no início da carreira é importante que a gente diga mais sim do que não para aproveitar as oportunidades. Mas logo no decorrer é importante que a gente vá se desvencilhando dessa necessidade de dizer sim para tudo e que a gente comece a filtrar mais, porque dizer sim para tudo não vai nos colocar num bom caminho. Uma coisa muito importante também, se pensando em esse pensamento de longo prazo, pensando nas coisas que a gente vai ter que dizer não e nas coisas que a gente vai ter que dizer sim, pensando nas dificuldades que a gente vai ter que enfrentar, é importante também que a gente lembre que se tornar uma pessoa de longo prazo, ou seja, desenvolver esse pensamento de longo prazo não significa que a gente tem que prever tudo que possa acontecer nesse caminho. A gente vai ter que ter todas as respostas para tudo que possa acontecer durante esse caminho. Porque essa ideia de que a gente precisa ter todas as respostas só vai nos gerar mais ansiedade em relação a esse caminho e frustração, porque a gente nunca vai ter todas as respostas do que pode acontecer nesse percurso que a gente vai percorrer, nesse caminho que a gente vai percorrer. O que a gente pode fazer é ter a ideia de quem a gente quer se tornar, onde a gente quer chegar e o que a gente precisa fazer para que isso aconteça. Quando a gente sabe o que a gente precisa fazer para que isso aconteça, a gente toma esse caminho e começa a fazer com que isso aconteça. Ou seja, atitudes, comportamentos para que isso aconteça de fato. E nesse caminho, outros caminhos podem surgir. Então, se eu estou num caminho, trilhando um caminho, e surge uma outra oportunidade, não significa que eu tenha que seguir sempre por esse caminho para chegar onde eu quero chegar. Talvez eu possa ir por aqui também. Essa também acaba de se tornar uma possibilidade, uma oportunidade que talvez eu não tenha calculado ou nem imaginado lá anteriormente quando eu tracei esse objetivo. Mas o objetivo, ele vai seguir sendo o mesmo. E às vezes não também. Às vezes que se tem essa ideia, né? Muitas pessoas têm medo de traçar objetivos porque, vai que eu não queira isso daqui 5 anos. Mas se tu não quiser isso daqui 5 anos, tu vai poder descobrir nesse caminho. Muitas pessoas se descobrem justamente porque percorreram aquele caminho. Então, o ponto fundamental é a consciência e o movimento. E durante o livro ela fala também sobre a importância da gente pensar estrategicamente nas coisas que a gente tem que fazer, que a gente não tem que fazer, que a gente vai abrir mão. E inclusive sobre a produção de conteúdo, sobre a gente construir repertório e utilizar das ferramentas que a gente tem à nossa disposição, criar conteúdo, fazer networking, se conectar com as pessoas. Isso também são pontos importantes para a gente prestar atenção e se dedicar um tempo para que isso ocorra. Porque a criação de conteúdo, quando a gente pensa nesse conteúdo que a gente está criando, porque a gente está construindo uma carreira de longo prazo, ou seja, todo o conteúdo que a gente publica, ele não deixa de existir. Um exemplo disso aqui no YouTube.
Hoje, eu posso assistir um vídeo de alguém que postou algo lá há 5 anos atrás. Isso aconteceu recentemente, ontem mesmo. Eu tava olhando uns vídeos no YouTube e apareceu uma recomendação para mim de um vídeo publicado há 6 anos atrás. Quando que eu teria acesso a esse conteúdo, a esse conhecimento dessa pessoa, se não fosse o YouTube? Então, utilizar dessas ferramentas que vão nos colocar também nessa construção de longo prazo, que a gente se torne especialista no que a gente quer se tornar. E a criação de conteúdo nos possibilita isso. Por fim, que a gente comece também a repensar os fracassos. Eu tenho um vídeo aqui no YouTube que fala justamente sobre isso, medo de fracassar. É esse anseio, esse medo de será que vai dar certo? Mas se a gente não tenta, se a gente não se coloca em movimento, nada acontece. Então, antes da gente pensar tão longe, né, nesse longo prazo, a gente precisa pensar no que a gente precisa começar a fazer aqui e se comprometer a fazer o que a gente tem para fazer aqui. O longo prazo é a gente ter a ideia de que as coisas que a gente está se comprometendo hoje, que os hábitos que a gente está construindo hoje, que de fato as atividades que a gente está se comprometendo, elas têm um compromisso com quem a gente quer se tornar e não que a gente vá acordar todos os dias pensando só naquela pessoa lá que a gente ainda não se tornou, mas é a gente apreciar essa jornada sabendo que a gente está fazendo uma construção consciente. Eu espero que tu tenha gostado desse conteúdo. Se tu gostou, já te inscreve aqui nesse canal porque a gente tem vídeos semanalmente para o teu desenvolvimento pessoal e profissional, online e no offline.